Boa tarde quem está em casa também, né? Para todo mundo que está aqui presente já deu uma boa tarde. Mas é sempre bom, né? Desejar de novo. Vou dar para vocês alguns recadinhos referentes à nossa Casa do Caminho e a preparação para estar vindo, tá bom? As recomendações gerais que passamos para todos que começam a passar por esse processo de autoconhecimento e de busca pelo auxílio espiritual. Primeiro, nós queremos pedir que desliguem os celulares, porque o sinal do celular, ele interfere no tratamento espiritual, tá bom? Então, enquanto estiver aqui dentro, a gente pede que desligue. E é uma forma também de, emocionalmente, a gente também se desligar do mundo lá fora. Então, a gente se dispõe, né? Aquilo que a Dona Iraci falou, né? Olha, vamos pensar, aproveitar esse tempo, né? Num mundo em que a gente vive com tanta agitação ao nosso redor, em que um minuto que a gente fica desintonizado, por exemplo, de ficar sabendo de notícias ou das redes sociais, a gente conseguir se desligar do mundo lá fora é uma terapêutica, né? Nos dias de hoje. E esse é o convite para todos que vêm aqui se tratar, tá bom? Sejam bem-vindos, né? As pessoas novas, estou vendo alguns rostinhos aqui que eu não tinha visto ainda, não sei se já frequentam em outro dia, mas todos sejam bem-vindos, né? Cada dia é um dia novo, né? Bom, o horário de chegada na casa, a gente pede para estar chegando com uns 20 minutos, meia hora de antecedência, exatamente para estar serenando um pouco o coração, para estar pensando naquilo que há uma necessidade maior que a gente está buscando quando a gente vem aqui na casa. Quando a gente chega e senta lá fora, né, fica aguardando ali, é um momento que a gente pode também colocar o nome das pessoas que a gente vem buscar ajuda nas vibrações. Então a gente tem uma caixinha lá na frente, aí a gente pode colocar o nome da pessoa, data de nascimento ou a idade, o endereço dela e o que essa pessoa está procurando, o que essa pessoa está precisando. Né? Então, a gente pode colocar ou, ela está doente, ou a gente pode buscar, peço saúde a essa pessoa, né? Então, a gente tanto pode relatar o problema que ela está passando, como a gente pode pedir a solução, tá? Por quê? Porque ali é a vibração, tá bom? Então, é uma forma também da gente estar colocando os que a gente ama, as pessoas que a gente se preocupa, ou até as que nos incomodam, para estarem sempre tratadas, tá? E nós temos os tratamentos aqui na casa de sextas-feiras às 14 horas, de terça e quinta às 8 da noite, de domingo às 9 e às 10h30 e no sábado às 8h30 da manhã para as crianças. Então quem tiver crianças, tiverem adolescentes, pode estar trazendo no sábado de manhã. Nós temos também o atendimento fraterno, que é a nossa orientação da casa. É nele que a gente vai estar fazendo uma ficha de vocês, né? São todos os dados, né? Quando vocês vêm aqui para pegar a presença de vocês, a moça lá na recepção, que é a Priscila, a Sibeli e a Elisete, vão estar pegando o nome de vocês, o endereço, mas para que a gente saiba qual é o tratamento ideal para cada um, tem que passar em orientação. Bom, então quem ainda não tiver passado, ou quem já passou, e já passou mais ou menos um intervalo de 2 meses, que são 8 semanas, podem estar pedindo para estar reagendando a orientação. É sempre importante estar passando para a gente estar atualizando o processo de tratamento, tá bom? A gente pede, gente, é recomendado que quando a pessoa venha, ou aqui na casa, ou que você já está fazendo tratamento aí na casa de vocês, evite tá fumando cigarro ou tá ingerindo bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga. Por quê? Ele influencia no estado mental da pessoa, né? Ou até no estado físico mesmo. Então, para que o tratamento ele tenha maior eficácia, é importante que evite o uso dessas substâncias, tá? Nós queremos salientar também que a nossa casa, ela é mantida através de doações, então qualquer doação é sempre bem-vinda. Nós aceitamos doações de roupas, de pertences pessoais, mas desde que esteja em bom estado, tá? Para a gente vender no brechó. Também itens novos. E a gente também aceita alimentos para a cesta básica, porque nós doamos cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade por alguns períodos e
assim, cada coisa que é doada nos ajuda a compor essas cestas para estar auxiliando essas famílias, tá bom? Nós também temos os cursos gratuitos que são oferecidos aqui na casa para que as pessoas adquiram conhecimento sobre o Evangelho, né? Porque aqui a gente vem receber o tratamento, mas para que a gente consiga manter essa mudança interna, essa mudança de comportamento, a gente tem que entender o porquê. E a gente vai adquirir isso através do estudo, tá bom? Por isso também que a palestra é um momento tão importante. Porque quando a gente presta atenção na palestra, ela tem algo a agregar para a gente no sentido de estar modificando os comportamentos que não estavam sendo bacanas antes. A gente acaba tendo muito comportamento, às vezes está muito automático na gente, a gente aprendeu a fazer daquele jeito e a gente continua fazendo daquele jeito, não está dando mais um bom resultado, mas por algum motivo a gente não consegue mudar. E esse é o tratamento profundo em que a palestra vai agir. E também, quando a gente depois for aprofundando o nosso tratamento aqui na casa, a gente começa a sentir necessidade de estar adquirindo novas informações e através do estudo. Os estudos são gratuitos, todos online, nós temos só algumas aulas presenciais, mas fica bem mais cômodo, né, a gente fazer da nossa casa. O material também é gratuito, é oferecido a apostila, né, a gente pede contribuição por conta da apostila, tá, da elaboração dela só, mas também isso é conversado se a pessoa não tem condição de estar fazendo essa contribuição, tá bom? E se a pessoa também não sabe ler e escrever, não é um problema, tá? É só conversar com o professor, com o orientador, que a gente oferece ali o curso através da escuta, tá? Bom, nós pedimos também para que durante o período, né, que a gente está aqui em tratamento, procure manter o silêncio, tá? E é muito importante também, gente, a gente está fazendo evangelho no lar. Porque aqui a gente está recebendo tratamento para nós. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente está preparando a nossa casa para que ela esteja protegida durante aquela uma semana em que vai perdurar esse tratamento energético na nossa casa. Tá? Tanto limpa, quanto ele depois mantém aquela proteção energética na nossa casa. Quem não sabe fazer o evangelho, é só conversar com qualquer um de nós depois, que a gente pode estar explicando como fazer, tá? No final do tratamento, todo mundo vai estar recebendo, vai estar fazendo depois o passe de marca, vai estar recebendo água purificada. E quem está em casa, por gentileza, providencia já a sua garrafa, seu copo, deixa, né, em um lugar que vai estar recebendo essa fluidificação para que você possa estar fazendo o seu tratamento durante a semana. É só estar enchendo de novo essa garrafa, ou filtro, que seja, que a água ela vai ser já fluidificada novamente. E temos também, gente, semana que é agora, né? Domingo agora. Nesse domingo a gente vai ter aqui o pechinchão de R$1. Então vai ter muita peça bacana por só R$1. Vai ser das 10 da manhã às 14 horas, tá? Todos são bem-vindos para estar contribuindo, para estar adquirindo as peças, né? E para estar contribuindo com a casa. Nós aceitamos Pix, tem cartão de débito, de crédito, tá bom? Serão todos muito bem-vindos. Então, no domingo, esse domingo, nós não teremos os tratamentos que normalmente teríamos na casa, que seria às 9 e às 10h30. A gente vai ter o pechinchão, tá bom? Todos os recados ok? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então vamos fazer a nossa prece inicial? Então, para se sentir bem, eu convido nesse momento a estar fechando os olhos e vamos assim, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa hoje, nos acolhendo e amparando. Vamos pedir também pelos nossos mentores pessoais, pelos nossos familiares, enquanto o tratamento, estamos aqui recebendo esse tratamento e por quem está em casa. E assim, Mestre Jesus, pedimos para que as nossas necessidades, aquilo que nós viemos hoje buscar auxílio e ajuda, seja ouvido e tratado conforme o nosso merecimento.
que nós estejamos dispostos ao estarmos fazendo as mudanças necessárias, estando assim abertos, possamos ter essas novas percepções, possamos ter força para fazer as mudanças necessárias e que possamos assim, através da nossa melhora, também contribuir com o seu trabalho de amor, de caridade, de fraternidade aqui no planeta Terra. Assim, nesse momento que a nossa casa toda envolvida por uma luz de amor, de fraternidade, totalmente distante, está sendo envolvida a nossa irmã Mari, que fará para nós a palestra na tarde de hoje, iniciando assim o nosso tratamento. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Bendita Deus. Boa tarde para todo mundo, boa tarde pessoal de casa. É sempre uma alegria muito grande a gente ter a oportunidade de se reunir. Né? A gente está aqui, todo mundo em busca do quê? Da nossa melhora, ou seja ela física ou espiritual, mas a gente sempre está buscando algo para nossa melhora. E que bom que a gente tem um local que nos acolhe, que nos recebe, que a gente sabe que é um ponto seguro que a gente tem para renovar carregar nossas baterias, né, que elas descarregam tão facilmente. E o nosso tema dessa tarde é Nos Domínios do Bem. Quando nesse livro, decorado, eu sempre falo pelo meu neto, que ele pegou meu livrinho velhinho e deixou ele todo bonitinho, né? Enfim, mas o importante é o conteúdo. E quando a gente fala nos domínios do bem, a gente já tem uma resposta, mas eu estou sempre no bem. E a gente não está sempre no bem, a gente sabe que a nossa vida ela não é uma reta, nossa evolução, né? Então a gente está ali. E sempre é importante que a gente busque em algum lugar, em alguma fonte, que a gente possa sanar, né, essas nossas dificuldades, essas faltas de consolo, digamos, que nós temos. E aí a gente pega uma obra como essa, Caminho, Verdade e Vida, que nos diz, nos domínios do bem. Aí nós vamos ver um pedacinho e a gente vai falar sobre ele. E aqui, Fénelon pega um pedacinho, né? Paulo que manda uma carta para Fénelon, que era lá uma pessoa lá da época, enfim. E ele diz, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. E aqui, nesse comecinho, ele diz assim, é das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Quando fala sirvam em regime de compulsória, é assim, não tem escolha. Vai ter que passar por aquele processo, mas vai ter que passar por aquele processo para se burilar, para se transformar. E aqui ele diz assim, ó, que as pedras são arrancadas ao berço multimilenar para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances da força para se fazerem mais úteis. Então, aqui ele coloca, vamos imaginar assim, a gente vai fazer uma construção, né? Uma casa, enfim. O que a gente precisa? A gente precisa de cimento, a gente precisa de areia, a gente precisa de pedra, etc, etc, etc. E se a gente resolve, nós vamos num determinado lugar cheio de árvores, a gente quer construir lá. O que vai acontecer? A gente vai ter que retirar algumas árvores, algumas plantas, para a gente fazer a nossa casa lá. Vai usar as pedras, vai usar esses recursos. E são seres inanimados, com exceção, claro, da árvore. Mas o que está acontecendo? É para um bem maior, é para um bem comum. Então, a pedra, o que é usado nisso, ela ainda não tem um princípio inteligente, ela ainda está ali
para servir. Não está perguntando para ela se ela quer fazer aquilo ou se ela não quer. Ela vai servir para fazer aquelas coisas. E isso vai acontecer da forma, e aí vai, como um burilamento, vamos dizer assim. É para a gente comparar. E a gente pega a gente assim, um cristal bruto, né? E a gente vai se burilando, vai se aperfeiçoando. Como? Através de carinho, de doçura? Não, através dos golpes que a vida nos dá. E muitas vezes a gente fala assim, ah não, mas então não tem graça. Eu preciso sentir dor, eu preciso chorar, eu preciso... Porque se Deus é tão justo, se Deus é bom, a gente fala isso com ironia, mas a gente não pode esquecer jamais que nós somos criações de Deus, somos espíritos imortais, já estamos aqui, já sabemos disso, não é? E quando nós somos criados, mas cada um de nós foi criado, Deus não para de criar, é o tempo todo, num tempo diferente. Fomos criados simples e ignorantes, vamos dizer assim, mas com todas as capacidades necessárias para que nós evoluíssemos. E aí cada um de nós escolhe a maneira que quer fazer seu caminho, a forma que quer caminhar. Aí a gente tem uma outra coisinha incrível, maravilhosa que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser, abre aspas, até invadir o outro, aí já tem que parar. Mas a gente é responsável por resultado daquelas ações, né? Nós temos a lei de causa e efeito. Tudo que nós estamos vivenciando hoje é o resultado de algo que nós fizemos, que nós plantamos. Nós vamos colher. Então, aí nós podemos culpar Deus? Não. Não, porque ele já criou as leis, está lá, os manualzinhos para que a gente... o que eu vou fazer agora? E tem lá dentro do nosso íntimo, tudo aquilo que nós precisamos acessar. E como é que... mas eu não sei como. A gente sabe. A gente não sabe assim com toda clareza, mas tem aquela coisinha que a gente fica, será que isso está certo? É lá falando pra gente, você tem... Por exemplo, às vezes a gente quer fazer um comentário da vida de alguém para alguém. Aí a gente fala, mas será que eu devia falar isso, né? Isso aí é um alerta. A gente mesmo às vezes fala, mas eu acho que eu não devia. Mas a gente fala. E são esses os alertas, e aonde a gente vê que nos mostra aonde nós temos que melhorar. E aí aqui nessa questão, né, que a gente está falando da pedra, inclusive que diz, que os animais, eles sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. É uma crueldade que a gente já, graças a Deus, hoje em dia a gente já tem, né, a proteção dos bichinhos, que não são maltratados e tudo mais. São seres da criação divina, devem ser respeitados. E quem tem que respeitar? A responsabilidade de protegê-los é de quem? É nossa. Eles precisam da gente, como a gente precisa de nós, uns dos outros, mas os bichinhos não podem contar com... E aí a gente vê aqui, por exemplo, que fala a pancada, mas que bom que não é mais assim. Não é mais assim. Por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, vai numa época determinada para bois, né, que eles colocavam, acho que é canga, um negócio assim, para acostumar o boi, mas o boi se rebelava, ele não queria. Então ele era chicoteado até ele aceitar que ele tinha que fazer aquilo. Imagina, era a forma que era naquela época, e graças a Deus não é mais. Talvez tenha por aí alguém que ainda faça isso, mas é diferente. É como nós antes, aguardando lá, conversávamos, que o nosso pai, né, que a gente estava falando, quando eu era criança, faz tempo isso, né? O meu pai olhava para mim, só olhava, ele não precisava falar nada. Se minha mãe, alguém recebia visitas em casa, antes da visita chegar, a nossa mãe já falava, olha, é a conversa de adulto. A gente não participava, a gente ficava assim, tentando olhar, tentando ouvir, né? Mas
vai evoluindo, as coisas vão mudando. Aí a gente fala assim, eu tinha muito respeito pelo meu pai. Será que era respeito que nós tínhamos? Medo, né? E condicionamento, que a gente é condicionado a muitas situações que a gente vê os outros fazer e a gente vai fazendo. Nós, desculpe o cavalheiro, os cavalheiros, a maioria aqui das mulheres, a gente foi condicionada, a gente ouviu das nossas avós, das nossas bisavós, você pode fazer tudo, você pode aguentar, você é forte. Olha, seu marido vai fazer alguns deslizes, não estou dizendo que são todos, né? Mas era o que nós ouvíamos. Mas olha, ele é um bom provedor, ele põe tudo dentro da sua casa, ele não te deixa faltar nada. Então, assim, graças a Deus, e aí passava-se a mão nas imperfeições daquele companheiro, ou da companheira, que não é só. Mas... Então, são situações que nós nos acomodávamos, porque nós vivíamos aquilo. Nós estávamos acostumadas a ver a nossa mãe aguentando, a nossa avó, a nossa bisavó, e aí nós não sabíamos ser diferentes. E graças a Deus tem toda a evolução, aí já não somos mais aquela pedra que alguém está lá, opa, peraí, mas eu não vou pegar uma pedra e jogar na cabeça da outra pessoa, só que eu já adquiri conhecimentos, peraí, não é assim, nós só somos de sexos diferentes. Nós somos todos iguais. Nós vamos juntar ali o que? A razão e a emoção. Que é o que a mulher, por conta do instinto materno, ela tem mais isso, né? Da emoção. O homem não, ele já é talhado ali para ele ser forte, para ele ser durão. Claro que ele não tem essa obrigação. Mas da mesma forma que nós ouvíamos isso que eu acabei de dizer das nossas mães, das mulheres da nossa família, os meninos ouviam também dos pais, não, você tem que ser forte, homem não chora, homem não sente dor, homem não reclama. Então, são pesos diferentes. Imagina depois você colocar isso numa balança, vem um cidadão que é lá no fim lá no Rio Grande do Sul, quase na Argentina, e conhece uma moça aqui em São Paulo, que veio lá do Tocantins, não sei onde, olha só que coisa, né? Se encontrarem, mas todos nós, a gente traz as nossas bagagens juntas. E aí, para dar certo isso, então a gente precisa dar esses descontos, entender o que é, qual que é a finalidade de a gente estar aqui, o que nós estamos fazendo aqui. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para evoluir, para se melhorar. E é justamente através desse burilamento, dessas situações que nós passamos, que nós alcançamos aqui, como ele diz, a razão. Quando nós conseguimos, não assim nessa vida, mas nas encarnações que nós fomos tendo e nós fomos evoluindo. E aí chegou um determinado momento, nós alcançamos a razão, aí nós já somos seres pensantes. Passamos de princípios inteligentes para seres pensantes. Aí nós já sabemos das nossas responsabilidades. Aí, como ele diz aqui, alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, ou de esforço próprio, ou de vivência própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, como nós falamos anteriormente, por filho do Criador. Então ele já tem um livre-arbítrio diferente do boi que nós falávamos antes, né? E ele atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro em que mais se apraz. Reflete, pois, da liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem amplamente e ilimitadamente, constantemente. Então, nós vamos trazer para cá agora. Nós todos aqui já passamos por essa fase. E todos nós aqui já sabemos o que é bom para nós, o que é ruim para nós. Mas ainda nos falta aprender muito o que é ruim das nossas atitudes pelo outro.
E para nós sempre arrumamos uma desculpa. Ah, eu levei uma multa ali, mas não tinha uma placa 40 por hora? Tinha. Ah, mas um outro motorista me atrapalhou, não sei o quê, eu passei a 50 e veio a multa. Você sabia que não podia. Você conhecia as leis. Você fez, você vai pagar a multa. E nós aqui, a gente ainda tem o privilégio que se a gente errou e a gente não conseguiu consertar, a gente vai ter outras oportunidades através das reencarnações. Castigo? Não, oportunidades. Para que a gente melhore, para a gente refaça aquilo que a gente não conseguiu. Porque tudo aquilo que nós hoje, às vezes a gente olha para trás e fala assim, puxa, eu podia ter feito diferente. Mas eu fiz aquilo que eu sabia fazer naquele dia, naquela época. Os nossos filhos, outro assunto que nós comentávamos, quem já é vovó, quem tem neto. Nossa, mãe, mas comigo você era dura, você não sei o quê. Agora, meu filho, você deixa ele fazer o que ele quer? Não que a gente deixa ele fazer o que ele quer. Mas se algumas de nós deu um tapa ou uma chinelada no filho, a gente não tem mais coragem de fazer isso, porque a gente evoluiu. Aí o filho olha e fica todo enciumado. E é o filho dele, ele deveria achar bom, né? Mas isso faz parte da nossa evolução. E para que a gente termine, né, nossa pequena explanação aqui, assim também, né, tudo isso que nós já falamos, o Divino Mestre é para conosco, né? Aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta. Nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Ou seja, espera-se a gente que a gente faça de verdade, porque a gente sabe que está certo, que é escolha nossa, que é responsabilidade nossa. E não, eu vou fazer escondidinho que ninguém está vendo. Não, a gente não tem desculpas. Ah, eu vou fazer isso porque senão Deus vai me castigar. Não, fazer porque a gente sabe que aquilo é o certo, que aquilo vai ser o melhor para a gente. Mas que a gente também não se desespere se a gente não fez tanto, mas que a gente merece fazer um pouquinho de cada vez, e aí, com certeza, a gente vai alcançando o nosso objetivo. Muito obrigada a todos. Era isso que nós tínhamos. Nesse instante, aproveitando as palavras da nossa irmã, nós vamos fazer as nossas vibrações. Porque são as vibrações de um querer, do fundo do coração, desejar, querer, tão mais que né? E nesse instante, que quiser fechar os olhos, tudo bem, nós vamos estar no fundo do nosso coração, bem no fundo, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores sentimentos. A nossa transformação vibrativa. Vamos, nesse momento, vibrar muito intensamente. Muito amor, muita paz, muita saúde, muita alegria. A todos os planetas habitados. Em especial no nosso planeta Terra. Vamos pensar nas nações que estão em guerra. E vamos vibrar paciência, sabedoria, amor, aqueles governantes em favor daquele aquela nação. Então, vibrando amor, paz, perdão a todos. Vamos vibrar muita saúde, muita paz também para todas as pessoas que nesse momento estão doentes, estão entrando no hospital para se tratar, no centro cirúrgico. Vamos vibrar coragem, saúde, sabedoria,
Vamos vibrar entre todos esses médicos, esses enfermeiros que estão recebendo essa injeção. Vibremos muito intensamente para todos os lares que estão desajustados por motivos simples, ou às vezes onde estão envolvidos os filhos, digamos, fazendo coisas erradas, com filhos com pais problemáticos. Vamos vibrando, recebendo amor, perdão, sabedoria e aceitação por todas as casas de repouso e as casas de recuperação. Para os asilos, também as creches, vamos vibrando por todos os orfanatos, todas aquelas crianças, aquelas pessoas que estão nesse momento sentindo abandonadas. Nós vamos vibrar com coragem em direção para cada um. Vibremos por direcionamento das todas aquelas pessoas que estão na condição de moradores de rua, que estão sofrendo nesse momento no nosso inverno. Que Jesus possa aquecer o coração de cada um deles, e que eles possam pensar no melhor para eles. E assim nós vamos vibrando por todas as casas religiosas, pela unificação das religiões. Vivemos pela nossa casa, a casa de família, que fazem tudo por nós, nos ensinam, nos amparam, nos acolhem, nos dá a vida das nossas aflições, nos doutor. Vivemos também em pensamento por todas as pessoas que neste momento estão pensando em se matar, em tirar sua própria vida por desespero, tristeza, angústia, depressão. Vamos vibrar coragem, vamos vibrar amor, vamos vibrar perdão a cada uma dessas pessoas. Vibremos em pensamento por todas aqueles espíritos que estão adentrando a Terra para cumprir mais uma missão. Vibremos também por todos aqueles que estão partindo do planeta Terra. E ele encontre a paz e a sabedoria para a próxima encarnação. E assim, nesse momento, nós vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos. Vamos pensar na nossa família, naquele bonzinho, naquele problemático, naqueles nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que são nossos inimigos, mas são nossos irmãos, aqueles que talvez não gostam de saber, mas são nossos irmãos. Vamos, nesse momento, pedir por eles e pedir por nós que nós possamos receber a paz, a tranquilidade, o amor, a sabedoria e a coragem. E assim, com todos esses sentimentos que nós vamos passando, nós vamos fazer uma vibração de muito amor, muito. Vamos fazer de conta que aqui no meio dessa sala tem um vaso branco imenso e nós temos nas nossas mãos, cada uma florzinha que gosta. Um gosta da rosa, outro gosta do lírio, outro gosta da palma. Vamos pôr nessas flores, nesses ramos, uma intenção muito favorosa. Muito. Pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, pelo patrimônio, enfim, onde está sendo sofrido. Vamos colocar nessas e vamos fazer. Vamos pegar essas flores e vamos depositar nesse vaso, cada um de nós, com todos os sentimentos de nós.
vamos envolver. E vamos entregar a espiritualidade que fará por nós vencer. E assim, envolvido nesse amor, nessa energia boa que está no momento, nós já pedimos, já agradecemos, agora nós vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a Virgem Maria. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, e que ainda vamos ser. Vamos, sim, para finalizar os nossos sentimentos de hoje, nossa oração, nós vamos, nesse momento, envolvendo a cada um de nós, pensando nos nossos familiares, em nós, nossos filhos, marido, esposa, e vamos pedir a Deus que nós possamos agradecer primeiro pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, né, chuvosa, e vamos pedir a Deus que possamos chegar em casa e encontrar todos bem, felizes e saudáveis. Que em cada lugar por onde nós passarmos, nós possamos deixar um rastro de felicidade, de paz e de alegria. Em nome do Senhor Jesus, da Virgem Maria. Que cada um de nós vamos voltar para a nossa casa, com crianças pequenas. E que a paz do Senhor esteja sempre no coração de vocês, de nós todos. Sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.